Amado irmão e mestre Jesus Cristo, rogamos a Ti e a toda a sua falange de espíritos de luz que derrame sobre nós nossa energia espiritual e que o aprendizado de hoje desperte em nossa alma o desejo forte de realizarmos nossa reforma íntima, buscando nossa evolução moral e espiritual através do trabalho. Que assim seja. Boa noite, amados irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram hoje nesta casa de luz, que fala de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa palestra de hoje, no dia 1º de maio de 2020, é sobre a Lei do Trabalho, em comemoração ao Dia do Trabalhador. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, lá onde está inserido as leis morais, a Lei do Trabalho faz parte de uma delas, né? Juntamente com a lei divina, o natural, a lei de adoração, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a de progresso, de igualdade, de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, e também a perfeição moral. Mas quando falamos dessas leis morais, a palavra lei, ela é empregada no caso, não no sentido de uma obrigação ou uma regra, mas sim no sentido de fluir como um rio. Então este é o significado desta lei, é desta forma que temos que enxergar as leis morais codificadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Essa lei, ela tanto ao trabalho do corpo quanto da inteligência. E como resultado, nós temos uma aplicação moral desse trabalho, revertendo para o próprio indivíduo e para aqueles que o cercam, aumentando o seu patrimônio material e espiritual, do qual deve usufruir para a sua evolução encarnatória. Enquanto o trabalho animal ele é puramente instintivo e condicionado, o trabalho do homem ele é racional, ele é criativo, permitindo-lhe desenvolver os seus potenciais divinos, pois não visa apenas a conservação do corpo e dos bens materiais. O homem evoluído, ele faz do trabalho o meio para atingir os seus fins espirituais de socialização. O trabalho existe em função das necessidades, que quanto menos materiais elas forem, mais inclina o homem para um trabalho menos penoso, sob o ponto de vista físico. As necessidades materiais exigem um trabalho material, e as necessidades espirituais um trabalho espiritual. Mas aí você que está me assistindo, que já tem uma certa idade, vai se questionar e poder até, né, se entristecer, poxa, mas só agora eu estou percebendo o propósito de estar encarnado nesse planeta? Não.
Não se entristeça. Você apenas acordou mais tarde. Só que através da fé raciocinada que a doutrina espírita lhe oferece, você irá se elevar espiritualmente. E reforço aqui que nós somos espíritos eternos. Então, a cada encarnação, nós vamos fazendo a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. E essa encarnação que vivemos hoje, assim como as anteriores, elas são preparatórias para a próxima encarnação, uma encarnação mais evoluída, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Lá na frente, encarnação após encarnação, evolução moral e espiritual, a cada evolução moral e espiritual, a cada encarnação, nós vamos fazendo a nossa evolução, nós vamos galgando mais degraus evolutivos, até nos tornarmos espíritos puros. Isso, espíritos puros, como Jesus Cristo. Agora, a Deus, tudo chega na sua hora. Tudo chega na sua hora. Mas temos que trabalhar, fazer a nossa fé raciocinada. Nos mundos mais aperfeiçoados, o trabalho ele é menos material, porque a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Então, nesta encarnação, nós temos uma necessidade material muito elevada. Estamos vivendo num planeta de expiações e provas, onde na balança do bem e do mal, o mal ainda está um pouco acima do bem. E aí, quanto mais materialistas nos tornamos, mais necessitamos trabalhar na questão física. Então, sendo estas menos materiais, esses mundos menos materiais, ele segue-se que menos material será o trabalho a desenvolver-se. Ninguém, porém, permanece inativo ou ocioso nestes mundos aperfeiçoados. Mesmo o homem que possui bens suficientes para assegurar a sua subsistência, ele terá que trabalhar, porque terá sempre um dever moral a cumprir, um trabalho moral a executar. Pois a riqueza, ela poderá tornar-se uma bênção de Deus, desde que utilizada em benefício do próximo. Portanto, embora tal situação privilegiada lhe permita ficar dispensado do trabalho material, não o desobriga de ser útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é um trabalho, conforme explica no Livro dos Espíritos, na questão 679. Segundo a lei natural, cada um deve tornar-se útil na proporção de suas faculdades. Agora, esse mundo aperfeiçoado que eu comentei agora para vocês, nós podemos entender ele como sendo um mundo de regeneração. Já ouvimos falar muito dentro das casas espíritas sobre esse mundo de regeneração. Porque nós estamos vivendo nesse momento
uma transição planetária. Nós estamos hoje o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta de expiações e provas. E ele está em processo de transição planetária para se tornar este mundo de regeneração, a qual o homem precisa continuar trabalhando, mas não tanto nos bens materiais, e sim na sua evolução moral. E o planeta Terra, ele vai continuar sendo o planeta Terra quando ele for um planeta regenerado. Joinville continuará sendo Joinville. Mas o que será diferente, então? Os espíritos encarnados na Terra. Esses sim serão diferentes. Serão mais evoluídos moral e espiritualmente. E esses espíritos encarnados, nesse planeta de regeneração, nessa nova Joinville, nessa nova Santa Catarina, nesse novo Brasil, nesse novo planeta Terra, serão espíritos menos orgulhosos, menos egoístas, menos maus. E aí a balança ficará mais equilibrada, mais para o bem do que para o mal. Logo, nós espíritos que estaremos encarnados nesse planeta de regeneração, ao qual nós estamos trabalhando para isso, nós seremos mais pacientes, mais humildes, mais resignados, mais caridosos. E é interessante que, por isso da importância de trabalharmos hoje na nossa evolução moral e na nossa evolução espiritual. E trabalharmos hoje a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa resignação, e trabalharmos a lei do perdão, do auto-perdão e do perdão ao outro. Porque cada um de nós, fazendo a sua lição de casa, nós conseguiremos fazer com que este planeta de regeneração não demore muito para se tornar o planeta Terra de hoje. Então não tem uma data, não existe uma data limite para dizer a partir do ano 2100 o planeta será de regeneração. Não. Muitos que nos rodeiam, melhor, alguns que nos rodeiam, já são espíritos encarnados regenerados, nos ajudando a também nos tornarmos regenerados através do exemplo deles. Sempre que tenho oportunidade, eu gosto de usar essa analogia. Nós estamos caminhando numa estrada duplicada, numa estrada com duas pistas indo para o mesmo sentido. E aí encontramos o caminho do ser e o caminho do ter. E aí eu pergunto para vocês: qual é o caminho a seguir? Qual é o caminho correto a seguir? O do ter ou do ser? Eu aprendi dentro da doutrina espírita que são os dois caminhos.
que precisamos seguir os dois, de forma equilibrada. De forma equilibrada. Agora, nós precisamos tomar uma decisão. Qual desses caminhos vai ser o mestre e qual desses caminhos vai ser o servo? A duras penas, eu aprendi que se eu deixar com o caminho do ter sendo o meu mestre, buscando a minha evolução profissional, que é importante, mas buscando através do trabalho, através de cada vez mais renda, cada vez mais dinheiro, e intensificando o trabalho, cada vez mais trabalho, trabalhando sábado, domingo, feriado, à noite, buscando a minha evolução patrimonial para que eu possa ter uma vida mais tranquila, entre aspas, prover a minha esposa, meus filhos, do melhor que a vida pode oferecer. Eu digo para vocês que, tendo esse caminho como mestre, em determinado momento ele começa a encontrar alguns buracos nessa pista, alguns obstáculos. E a gente começa a encontrar nessa pista alguns vazios. A paisagem dela já não agrada tanto, apesar de ser bonita, não nos agrada mais. Não, mas eu também trilho o caminho do ser, mas ele não está sendo mestre. Está sendo servo. Não, eu vou buscar um equilíbrio, então. Então eu convido a você, meu amado irmão, a decidir, nesse momento em sua vida, eu sigo os dois caminhos, mas qual dos dois vai ser o mestre e qual dos dois vai ser o servo? Eu aprendi a duras penas que o caminho do ser como mestre é o melhor. Então, o caminho do ser, buscar no meu emprego, no meu trabalho, nos meus recursos financeiros, o bastante para que eu possa fazer dele a base de sustentação para que eu possa fazer a minha evolução moral, a minha evolução espiritual. Trabalhar o meu ser. E também dar uma condição melhor para os meus familiares. Ter um sentido melhor para a vida. Pensem nisso. Continuando no tema da lei do trabalho, os pais, eles devem trabalhar para os filhos e os filhos para o pai, conforme coloca no Livro dos Espíritos, na questão 681 da lei de trabalho. Porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família, eles sejam levados a se auxiliarem mutuamente. A doutrina espírita esclarece que a paternidade e a maternidade são missões e que, portanto, compete aos pais a formação do caráter de seus filhos. Sim. E como é que se forma o caráter de um filho? Principalmente através do nosso exemplo. Por isso, da importância de nós fazermos a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. Da mesma forma, existe o amor filial, regido por leis divinas. Para estimular
a afeição àqueles que proporcionaram a vida encarnadas aos filhos. E por isso, a importância do honrai pai e mãe. Assim sendo, meus amados irmãos, trabalhar pelos pais, sustentando-os ainda que nas maiores tribulações, e principalmente nesse momento que a gente vive, é um dever fundamental de nós filhos. É através desse trabalho que muitas consciências se enobrecem ou se perdem quando se busca saídas fáceis. Sem trabalho, como, por exemplo, o abandono dos pais em asilos públicos. Pense nisso. Nós trabalhamos para os nossos filhos. E nada mais justo que na nossa velhice eles trabalharem pelo nosso bem-estar. E sobre o limite do trabalho, o repouso? Lá na questão 684, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores: sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos superiores foi a seguinte: sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade e inteligência ao espírito para que possa elevar-se acima da matéria. Para que possamos ter tempo para buscar leituras edificantes, para assistir filmes, bons filmes edificantes, programas de TVs que agregam a nossa evolução moral e dos nossos familiares. Também proporcionar tempo para bate-papos entre famílias, piquenique entre nossos familiares, esposa e filhos, ou reunião entre amigos, amigos do trabalho, amigos de escola, amigos de infância, com os irmãos e seus filhos. Mas que possamos ter esse tempo, conforme eu falei anteriormente. Esse é o mestre, o ser. Então vamos buscar nos recursos materiais, no trabalho material, o necessário para que a gente possa viver no ser. E garanto para vocês que viver no ser é bem melhor. É bem mais gratificante. Porque o limite do trabalho é o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Nós temos o livre-arbítrio. Agora, assim cabe a ele impedir que haja excesso de trabalho, porque todo abuso que se cometa, quer imposto pelo próprio interessado, por nós mesmos, quer pela sujeição, né, a que submeteu o seu superior, o seu chefe, configura-se uma transgressão à lei de Deus. Então temos que cuidar. O homem consciente de seus deveres, ele deverá mobilizar todos os recursos disponíveis ao seu alcance, para evitar a exploração de seus semelhantes através de uma sobrecarga de trabalho, concorrendo assim para que haja justiça social. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Está lá na questão 685A do Livro dos Espíritos. Leiam. É assim que uma relação social elevada, os homens devem compensar-se uns aos outros na busca da fraternidade e da organização de uma sociedade cristã de fato.
A sociedade, através de seus membros, ela deve organizar-se de tal modo a proporcionar a ocupação de todos. Além disso, é necessário cuidar da educação do homem, não a educação, somente a educação intelectual, mas a educação moral. E nem ainda educação, somente educação moral dos livros, mas principalmente que consiste na arte de formar os caracteres. A educação moral do caráter, da formação do caráter. Aquela que cria os hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos, de bons hábitos adquiridos, conforme nos explica os Espíritos Superiores na questão 685 do Livro dos Espíritos. Assim, trabalhar não é sofrer, mas progredir, evoluir e, portanto, conquistar a evolução moral e espiritual. Queremos viver nesse planeta regenerado. Porque esse planeta que vivemos agora, de expiações e provas, ele é uma encarnação de sofrimento. Então, cabe a cada um de nós buscarmos, nos educarmos e educarmos os nossos. Educarmos em bons hábitos. Hábitos que nos tornarão seres mais fortalecidos moralmente e espiritualmente. A doutrina espírita, ela propicia a todos quantos queiram trilhar o caminho do bem diretrizes oportunas quanto ao fazer com o nosso tempo livre, de modo a conciliar o lazer e o descanso com as atividades altruístas que engrandecem espiritualmente. Portanto, meus amados irmãos, trabalhe a sua evolução moral. Porque para pertencermos a este planeta regenerado, nós precisamos construir ele. Porque os espíritos que irão, ou que já estão construindo esse novo planeta Terra, somos nós. Somos nós. Então, trabalharemos para que possamos galgar esses degraus. Trabalharemos com mais intensidade o nosso ser do que o nosso ter. Neste momento que estamos vivendo agora, esta pandemia que o nosso planeta está vivendo, eu sempre gosto de colocar que toda coisa ruim tem seu lado bom. E essa pandemia que estamos vivendo no momento, em todo o planeta, com certeza está trazendo muita dor. Continuará ainda por alguns meses trazendo muitas dores. Dores morais, dores espirituais e dores materiais, principalmente dores materiais. Mas o lado bom disso é que ela está nos obrigando a desacelerar, está nos obrigando a rever os nossos valores materiais. Porque quanto mais
objetos de desejos eu quero para a minha vida, quanto mais conforto material eu trago para a minha vida, mais eu tenho que trabalhar. Quanto mais eu tenho que trabalhar para arrecadar mais dinheiro, mais recursos, menos tempo terei para a minha evolução moral e a minha evolução espiritual, que é o principal motivo de estarmos encarnados aqui na Terra. O nosso planeta já foi primitivo. Já vivemos nas cavernas. Nós já vivemos no tempo de Abraão. Já vivemos no tempo de Jesus. E olha quanto nós já evoluímos. Em algumas questões um pouco mais, outras um pouco menos, mas já evoluímos. Já trabalhamos bastante, deveremos continuar trabalhando cada vez mais. Mas trabalhar focado no nosso mestre, que é o nosso ser. E o ter sendo o nosso servo. Portanto, meus amados irmãos, a mensagem que deixamos para vocês hoje: trabalhe. Trabalhe a sua evolução moral. Gratidão por me ouvirem. Gratidão.